Olá pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui depois de algum tempo, semana passada não teve vídeo, mas essa semana nós retomamos. E hoje nós vamos tratar da Revolução Haitiana, ou seja, como se formou o Haiti. Ah, Renato, você nunca nem ouviu falar no Haiti. Pois é um país interessante, é um país que fica na América Central e hoje nós vamos falar como que ele surgiu. Muito bem, a região que nós chamamos hoje de Haiti, ela era chamada de São Domingos e era uma colônia, primeiro da Espanha, depois da França. Ou seja, nós já vimos isso aqui, colônia é aquela região territorial que não tem autonomia, que não tem liberdade política. Então, a França, primeiro a Espanha, depois a França, ela dominava o que viria a ser o Haiti. Naquela época, qual que era a estrutura que existia naquela região? Então, basicamente, uma economia agrícola, né? Então a França usava a região de São Domingos para poder produzir principalmente açúcar, era uma região bastante desenvolvida, era inclusive chamada de joia das Antilhas ou esmeralda das Antilhas, ou seja, era uma região que dava muito lucro para a sua colônia. E era uma região que tinha sua base em uma população dominada pelos brancos e com mão de obra escrava. Só para ter uma ideia, lá tinha mais ou menos uns 40 mil brancos e uns 150 mil escravos. Ou seja, nós estamos falando de um local onde você tem uma minoria que manda e uma maioria que é, então, escravizada. O tempo passou, o final do século XVIII é o final do século de revoluções, como nós já vimos. A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, começa a mudar a forma de pensar. As pessoas começam a não aceitar mais alguns modelos de dominação, que a própria escravidão começa a ser questionada. Principalmente depois da Revolução Francesa. Olha, se a França estava fazendo uma revolução com ideais iluministas, de liberdade, de igualdade, por que aceitar essa condição que vivia a sua colônia? Sabendo disso, o François Maquintal, sou francês muito bom, mas dá para quebrar um galho, ele começa a organizar revoltas escravas. Ele mesmo é um escravo liberto. E essas revoltas, elas vão durar aí até 1804, quando o Haiti ele vai deixar de ser uma colônia da França para se tornar um país. Foi um processo fácil? Foi um processo de período curto? Não. Isso começou lá em 1790, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola, 1791. E não foi um processo, obviamente, fácil, né? Você teve que enfrentar o exército francês, esse exército francês foi derrotado, os brancos franceses foram expulsos da ilha, e a partir dali, ela deixou de chamar São Domingo e passou a se chamar Haiti. Ali se instaura um novo governo e a elite política, quem manda na região do Haiti, passa a ser uma elite mulata. Logo após a independência, você tem alguns conflitos entre as próprias pessoas que passam a governar o Haiti e não vai ser um processo fácil, vai ser um processo de guerra civil, vai ser um processo de dificuldades econômicas, mas o mais importante que a gente tem que ter em mente é que ela foi a primeira república formada por descendentes de africanos, né, na história aqui da América, e ela foi o primeiro país latino-americano a se tornar independente. Então, a independência do Haiti ela é fundamental para entender esse processo aí de fim da colonização das Américas. Nós vamos ter, então, também para vocês aí algumas atividades, para pensar isso um pouco melhor. Na primeira atividade, vocês vão lembrar lá daquilo que eu falei, das condições sociais, econômicas do Haiti enquanto colônia francesa. Vocês vão lembrar da agricultura, da escravidão, dessas características econômicas e sociais. Na segunda atividade, nós vamos analisar esta pintura, que é uma pintura da própria revolução que levou à independência do Haiti. Então, se a gente analisar essa figura, a gente vai ver uma cena de batalha, porque a independência haitiana ela se deu através da guerra, da luta armada, da violência. E aqui nós vemos que seus principais participantes são negros.
Por quê? Ela é uma revolta feita basicamente por negros, por escravos e ex-escravos. Houve um momento na revolta que você tinha 100 mil escravos rebelados no Haiti. E isso espalhou inclusive o medo para as outras colônias que tinham escravos, até mesmo no Brasil. Afinal, se os escravos tomassem consciência do seu poder, se unissem, eles poderiam aí fazer estragos, né? Digamos assim, eles poderiam até subjugar os brancos. Então aqui nós vemos uma cena de batalha, né? Objetivando isso, né? A derrota dos franceses, derrotada é muito bom, né? A derrota dos franceses e a criação ali de um novo país. E por último, vocês vão falar um pouco dessa questão das dificuldades que o Haiti enfrenta, né, no pós-independência, passando aí por essa guerra civil. E até hoje o Haiti é um país bastante pobre, com muitas dificuldades, que foi agravado por um terremoto, né, ocorrido aí nos últimos anos lá. E então eles vivem uma situação bastante complicada, inclusive no Brasil, né? Nós temos hoje vários imigrantes que vieram do Haiti para cá, tentando uma vida melhor. Por hoje é isso. Então, façam as atividades, estudem bastante e até o próximo vídeo.